parei para escutar o Senhor. Olá, caro amigo, cara amiga. Nesta terça-feira nos encontramos oportunamente para meditar a palavra do Senhor. Eu convido novamente você a compartilhar e a partilhar com os teus contatos este vídeo, relembrando que aqueles que ainda não se inscreveram no canal e que possam se inscrever, façam a inscrição e também ative os sininhos da notificação. Vamos meditar o trecho que a liturgia nos propõe nesta terça-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda mais: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem sentar-se no seu trono de glória, também vós que me seguistes, haverei de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O trecho do Evangelho que nós acabamos de escutar é a seguida, é a sequência do Evangelho de ontem, onde aquele homem jovem e rico fazia pergunta para Jesus do que era necessário para entrar na vida eterna. E como a resposta de Jesus significava ou o convidava a o desapego das coisas que ele possuía, Jesus reage hoje dizendo, como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. E o Evangelho de hoje tem esse final que diz: todo aquele que tiver deixado por causa de mim, pais, mães, irmãos, filhos, bens, receberá 100 vezes mais. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é uma oportunidade para nós refletirmos. Eu queria partilhar 2 pensamentos. Quem nos salva é Deus. Nós somos salvos pela bondade e pela misericórdia de Deus. É claro que nós somos chamados a corresponder, a responder ao chamado que o Senhor nos faz, mas o agente da nossa salvação é Deus. É Ele que dá o primeiro passo, que vem ao nosso encontro e que pela sua bondade e pela sua graça, que nós aderimos na fé, a misericórdia dele vai se manifestando em nossa vida, a vida dele vai se impregnando na vida daqueles que o acolhem, de forma que esta vida vai sendo renovada, esta vida material vai sendo renovada, e isto é a salvação. Deixar que a vida de Deus transforme esta nossa vida. Se nós somos chamados a corresponder com os nossos esforços, com as nossas lutas diárias, com as nossas respostas às realidades que nos são pedidas pela Sagrada Escritura, nunca esqueçamos.
Não são pelas coisas que temos, nem pelas muitas capacidades que possamos ter, ou pelos títulos que neste mundo formos conquistados que seremos salvos. É pela graça de Deus, e São Paulo diz, é pela fé, enquanto resposta ao chamado de Deus, que nós somos salvos. Então, o trecho do Evangelho de hoje, quando Jesus diz, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, não tem nada a ver, a princípio, contra a riqueza, tem a ver com a miragem de que é pela riqueza que o homem alcançará a plenitude da sua vida e a salvação. Em primeiro lugar, porque as posses e o apego das posses torna o coração do ser humano insensível quando ele se fecha somente nas realidades materiais. Tem um amigo que diz ao vil metal, né? Quando se apega e se fecha a essas coisas, o seu coração se fecha a Deus, se torna impermeável à vontade e ao convite que Deus faz, em muitas vezes, e depois a falsa sensação de que os bens materiais podem alcançar a segurança e a felicidade plena. Mas existe no coração do homem uma insatisfação necessária que sempre nos direcionará para Deus. Portanto, as conquistas de hoje surgirão novas vontades de conquistar, porque esse desejo que habita no coração humano não pode ser preenchido, essa vontade insaciável não pode ser satisfeita senão por Deus. Mas a advertência que Jesus faz no Evangelho é que quando a pessoa humana coloca a sua esperança somente nas riquezas que passam, aí ela se perde, aí ela se reduz. E uma coisa interessante, que a riqueza não pode estar resumida somente no volume de coisas materiais que a pessoa possa alcançar. É importante que Deus nos convida a sermos ricos humanamente, de valores, de visão de mundo, ricos da capacidade de sermos solidários uns com os outros. E a gente até ouve, né? Não existe maior pobreza senão aquela que se constitui sobre a abundância de bens somente. E a gente está vendo nesse tempo de pandemia que muita gente, às vezes até possuidora de grandes posses, mas com uma pobreza de espírito impressionante, tremenda. Então, o Evangelho de hoje chama a atenção para essa miragem que seduz o ser humano e que continuará a seduzir, de colocar a sua esperança e esse desejo de felicidade que pulsa no coração do ser humano somente nas coisas que passam. E aí o Evangelho termina justamente com essa observação. Todo aquele que não tivesse limitado a essas realidades do mundo passageiro, mas que tiverem feito a escolha pelo reino de Deus, receberão 100 vezes mais e encontrarão a felicidade. Então, neste dia de hoje, peçamos que, utilizando das coisas que passam, possamos, sobretudo, colocar a nossa esperança e buscar aquelas que não passam jamais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu parei para escutar o Senhor.